Muito bom estarmos aqui nesta noite para louvar o nosso Deus, também para meditar na sua palavra. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 93. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar, Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Esta é uma das tantas passagens que nós lemos que exaltam o poder de Deus, aquele que é majestoso, aquele que reina. Há pouco nós lemos uma passagem que fala que o Senhor, como cortina, abre os céus. Aqui ele fala sobre alguém que é desde a antiguidade, que firmou o mundo e não vacila. Nós temos estudado sobre a providência de Deus, e nós vamos nessa noite falar um pouquinho mais sobre este tema, baseado nesta ideia, a firmeza que nós temos em crer na palavra de Deus, que o Senhor é poderoso. Eclesiastes 3,14 diz que sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Nós temos estudado esse tema porque nós vivemos uns tempos difíceis, tempos em que muitos tendem a questionar a autoridade, o governo de Deus. Alguns começam a crer num Deus fraco, que não comanda todas as coisas. Até mesmo aqueles que nem creem em Deus, achando que tudo acontece por acidente, ou por acaso, sorte. Mas nós sabemos que Deus cuida e cuida de nós em todo o tempo. Na semana passada nós estudamos um pouquinho o Salmo 37. A ideia de seguir em frente, resistir e não desistir. E nós falamos que evidência de se crer na providência de Deus é depender de Deus. Como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor. Se eu creio num Deus poderoso, num Deus providente, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu dependo dEle, independente das situações. Falamos também que é viver em paz em qualquer circunstância. Se eu creio em Deus e eu busco o Senhor, eu me agrado no Senhor, eu me satisfaço no Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 4. Então, mesmo que as circunstâncias venham a querer tirar a nossa paz, mesmo que algo seja nos tirado, algo que nos dá alegria e prazer, nós ainda permanecemos felizes, porque a nossa satisfação está no Senhor. Deus é suficiente para nós. E falamos que crer na providência de Deus é ter uma vida produtiva, confia no Senhor e faz o bem, faz o bem. Quando nós não sabemos o que será, nós podemos ficar
sem estrutura para continuar, sem alegria o que fazer. Mas quando nós cremos que mesmo não sabendo o que acontecerá, porque nós não somos melhores do que outros, não sabemos o que acontecerá em relação a problemas, em relação à nossa vida, saúde, mas nós nos mantemos firmes e assim, confiando no Senhor, nos mantemos fazendo o bem. Mas estamos falando sobre providência. O que significa providência? Um Deus que providencia. Crer na providência é crer que Deus cuida de todas as coisas, controla, providencia todas as coisas para nós. Eu vou ler parte aqui de um trecho de Sproul que explica a respeito desse tema, dizendo o seguinte: o ponto central da doutrina da providência é a ênfase no governo de Deus, soberano sobre o universo. Ele governa a sua criação com absoluta soberania e autoridade. Ele governa tudo aquilo que acontece, além do âmbito do seu governo soberano e providencial. Ele faz a chuva cair, o sol brilhar, levanta e derruba reinos. Ele conta os cabelos da nossa cabeça e os dias da nossa vida. No universo governado por Deus, não existem eventos casuais. O destino é impessoal, enquanto Deus é o nosso Pai. A sorte é muda, enquanto Deus pode falar. Não existem forças cegas e impessoais operando na história humana. Tudo se passa por meio da mão invisível da providência de Deus. Cremos num Deus que tudo pode. Alguém pode pensar e questionar, mas estudar um assunto desse tão complexo, nós sabemos que é um assunto complexo, mas estudar é uma forma de nós fortalecermos a nossa fé. Nós estamos lidando com um assunto que realmente é impossível de se dizer: agora eu entendi tudo, agora eu já sei o que é que está acontecendo. Humanamente falando, é incompreensível o agir de Deus. Como entender o agir de Deus? Nós cremos que Ele está agindo em todas as coisas. Nós cremos no poder de Deus sobre todas as coisas. Não sabemos como, não sabemos alguns porquês, mas sabemos que Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Acredito que pensando nisso, Paulo disse em Romanos 11, 33 e 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Jó diz em Jó 37, 5, os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Isso é, o seu agir é incompreensível. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. É um tema difícil, mas é importante. Porque se nós não nos firmarmos na palavra, se nós não nos firmarmos nessa confiança em Deus, o que nós vamos esperar? Que a sorte seja lançada, que o acaso venha me proteger, como diz uma canção? Não, quem cuida de nós é o Senhor. E cada uma das coisas que acontecem estão diante das mãos de Deus. Uma forma de nós explicarmos um pouquinho isso, e a gente tem que explicar para a gente mesmo, no sentido de que, por que eu creio na providência de Deus? Porque é algo que Ele coloca no meu coração. Crer num Deus que controla todas as coisas, eu não tenho como explicar para o outro isso. É algo que eu tenho baseado na minha fé, baseado na minha conversão, baseado na minha intimidade com Deus.
São razões do coração, coisas que não conseguimos explicar com palavras, coisas que vêm da nossa intimidade e paz com Deus. Por isso nós podemos dizer como salmista no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não temerei nada, pois tu, Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Por que nós temos essa confiança, irmãos? Independente das circunstâncias, podemos por um momento sentir uma insegurança, mas logo nós temos esse consolo de Deus. Por quê? Porque o Senhor coloca isso no nosso coração. Essa paz vem de Deus. Gosto muito de uma mensagem de Spurgeon falando sobre esse assunto. Ele diz: veja que resplandecente luz pode brilhar dentro de nós quando tudo fora está escuro. Quão firmes, quão felizes, quão calmos, quão tranquilos podemos ser quando o mundo balança de lá para cá e os pilares da terra são removidos. Confiemos, então, no abençoado poder do Espírito para nos confortar. Confiemos. Você tem experimentado esse sentimento de paz, irmãos? Momentos diferentes, mas são momentos para a gente ter realmente essa experiência gostosa da fé, da comunhão com Deus, de poder entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, de poder confiar que Ele vai guiar-nos, seja o que for, com saúde, sem saúde, com sustento ou sem sustento, podemos ter essa paz, como foi dito aqui. Pode estar escuro lá fora, mas está brilhando dentro de nós. Posso estar calmo, tranquilo, num mundo que balança. Spurgeon termina essa frase dizendo: caro leitor, você está ansioso pela escassez? E aí ele diz: não temas, pois o Espírito Divino pode lhe dar, em sua necessidade, maior abundância do que os ricos têm na prosperidade deles. Você não conhece as alegrias que podem estar guardadas para você em uma pequena casa, em torno da qual a graça plantará rosas de contentamento. Mais temos, mais fartura temos do que aqueles que têm riquezas e bens. A fartura que nós temos é a fartura de estar na presença do Senhor, de confiar no Senhor. Eu li uma história contando que um menino, certa vez, estava andando pela rua tentando vender jornal. É da história antiga, né? Que acho que jornal hoje está meio difícil. Assinatura de jornal. E aí a abordagem dele era bem persuasiva. O que ele dizia: custa 25 centavos. Bem antigo mesmo essa história, hein? 25 centavos por semana. E o melhor de tudo é que esse jornal só publica boas notícias. Será que ele conseguiu vender? Não sabemos, né? Mas até é atrativo você comprar um jornal que só publica boas notícias. Não sei quantos já fizeram esse teste de procurar alguém que fala boas notícias nesse tempo, né? Sobre o assunto que é o assunto. Pandemia, Covid, tá. Boas notícias. Será que tem alguma? Tem, claro que tem. Um jornal que só traz boas notícias. Um comentário a respeito dessa história diz: em um mundo repleto de problemas,
Está cada vez mais difícil encontrar boas notícias, de modo que, no final das contas, talvez não fosse um mau negócio assinar aquele jornal. E aí ele vem com a aplicação. Para a pessoa que tem Cristo como seu Salvador, as verdadeiras boas novas são o Evangelho. As boas novas dizem que os pecadores podem ser perdoados e ir para o céu, por causa do que Jesus Cristo fez por elas na cruz. Você quer ouvir boas notícias? Leia sobre as boas novas da salvação, as boas novas da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Nós não temos que ficar desinformados. Podemos sim e devemos ter informação a respeito do nosso mundo, da nossa cidade, das coisas que estão acontecendo. Mas a maior informação, e importante informação, é a palavra de Deus. E essa nos conforta. E essa nos faz entender e enxergar além das coisas que se veem. E é interessante que a nossa vida não depende das notícias que nós ouvimos, mas da boa nova, da boa notícia. A notícia que vier amanhã não vai alterar a nossa vida. Pode alterar algum momento da nossa história, da nossa trajetória, mas não vai alterar a nossa vida. Eu vi um pastor falando alguma coisa interessante, eu achei interessante nessa semana, falando que ele ficou um pouco surpreso com o tamanho medo e espanto de alguns cristãos em relação à morte, em relação a doenças. Como se a gente nunca tivesse pensado que ia morrer. E aí ele diz: morte e vida para o cristão são a mesma coisa. Eu fiquei pensando aquilo. O quanto nós cremos nesse Deus providente. A morte para nós, claro que não é algo agradável, não é algo que todo mundo fala, eu não tenho nenhuma preocupação a respeito disso, mas para nós ela não pode nos causar esse espanto. Da mesma forma que nós dependemos de Deus, entregamos para Deus a nossa segunda-feira, o nosso dia de amanhã, e descansamos no Senhor. Em um momento em que nós estamos doentes, ou um momento em que nós estamos para partir, e provavelmente a gente deve sentir isso, da mesma forma a gente vai orar e dizer: Senhor, as minhas mãos, a minha vida está nas tuas mãos. E não acabou. Ela continua. Graças a Deus. Vida e morte são a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver relaxadamente, buscar a morte, né? Não usar máscara, sair por aí tentando ser contaminado. Não. Toda providência, tudo que nós pudermos fazer para não ficar doente, nós temos que fazer. Mas nós não podemos ficar espantados, desistir da vida. Ou seja, a má notícia que nós ouvimos, ela não pode suprimir, ser maior do que a boa notícia que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Crer na providência de Deus é crer nesta boa notícia, é viver baseado nesta boa notícia. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, firmou o mundo que não vacila. Esse é apenas um versículo que fala sobre o poder de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. O nosso mundo não vacila. A nossa história, nós não sabemos todos os capítulos, mas sabemos o mais importante, que é o capítulo final.
sabemos que estaremos com Jesus na eternidade. E a nossa vida também. Nós sabemos que por mais que esse ônibus balance, nunca está fora de controle. Não é a gente que vai conseguir consertar, mas é crendo e dependendo de Deus que nós vamos viver melhor. Nós vamos falar mais algumas semanas, essas 2 semanas foi algo como uma introdução, mas nós vamos falar algumas passagens bíblicas, alguns temas a respeito de histórias bíblicas, para que a gente possa assim ver essa mão de Deus agindo na história, agindo na vida dos nossos irmãos. E assim nós vamos continuar. Você crê na providência de Deus? Então é tempo de nós termos paz, é tempo de nós vivermos mais firmados nessa rocha que é o Senhor Deus. É tempo de nós buscarmos mais o Senhor Deus. Nós vamos participar da ceia e nós temos essa firmeza que é crer que Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos dar vida. É Ele que é a nossa rocha. Algumas coisas são tiradas, mas é tempo de entender que eu tenho satisfação em Deus, naquele que está comigo o tempo todo, nunca me falta. Vou cantar uma canção com a nossa irmã Denise, e depois nós vamos orar. Essa canção fala a respeito dessa rocha que é o Senhor Jesus. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés, não me abalarei, seguro estou, não vou temer se um dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor,
meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, porque estamos seguros em Ti. Ó Pai querido, que o Senhor nos ajude, Pai, para que a cada dia possamos entender melhor, ó Deus, as coisas que nós vivemos e passamos. E sabemos que para isso, ó Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos nos aproximar mais de Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a buscar, ó Deus, a Tua presença. E não apenas dizermos que cremos num Deus que controla todas as coisas, mas que nós possamos nos entregar nas Tuas mãos. Que possamos descansar, ó Deus, nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, por esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.